bem-vindos ao Clube Tempo e Dinheiro, a sua entrevista exclusiva de hoje, quarta-feira, 3 de julho, com o mercado em Nova York já fechado, amanhã também. O dólar no Brasil deu uma barrigadinha, né, por conta da realização de lucro, possibilidade do Banco Central fazer alguma intervenção, né? O ruído está desde ontem. E o petróleo hoje a 86 dólares o barril. Tem defasagem na gasolina e no diesel? Com certeza tem. E quem melhor vai falar sobre isso é o meu amigo Sérgio Araújo, que lá do Rio de Janeiro, olhando para a praia, vai falar com a gente aqui. Ele que é o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Sérgio, boa tarde, muito prazer em vê-lo novamente. Boa tarde, Giovanni, o prazer é meu. É sempre muito bom bater um papo com você. Vamos em frente. Perfeito, perfeito. O prazer é sempre meu. Sérgio, vamos lá. Barril hoje a 86. Ontem parece que havia uma defasagem de até 18%, ou 18 centavos, se não me falha a memória. Quer dizer, qual é a situação hoje em relação à paridade aí do mercado, Sérgio? Giovanni, olhando para os fechamentos do mercado de ontem, dia 2 de julho, a defasagem no óleo diesel está em 70, média, né, das refinarias da Petrobras, está em 79 centavos, que dá 19%, e no caso da gasolina, 71 centavos por litro, 20% de defasagem dos preços praticados pelas refinarias da Petrobras, quando comparado com as respectivas paridades de importação. Perfeito, perfeito. Sérgio, e hoje, isso ontem, hoje o barril já andou um pouquinho mais, com certeza, a 1 ou 2 pontinhos a mais nessa defasagem já deve estar contabilizada, né, Sérgio? Nós não temos ainda, nós fazemos o fechamento no final do dia e publicamos no dia seguinte, né? Estamos acompanhando a movimentação do mercado. Hoje, em especial, não tenho olhado muito para a tela, porque eu estou com uma agenda muito cheia, mas, sem dúvida, qualquer variação impacta, né? A gente tem que olhar o câmbio também, né, Giovanni? Mas a expectativa é de que a gente vai estar trabalhando aí, vai estar abrindo o dia amanhã, de novo, nessa faixa aí de 20% de defasagem, o que é muito elevado. É muito elevado. Nós estamos falando aí de mais de 70 centavos por litro de diferença, né? E esse preço artificialmente baixo, ele é muito ruim em diversos sentidos, né? Ele é ruim porque ele pressiona a precificação dos combustíveis alternativos. Então, quem está comercializando o etanol, por exemplo, e a gente já teve problema no passado, você lembra muito bem disso, com o preço artificialmente baixo, isso lá na década 2000, né, 2003 até 2000 e me parece até 2009, 10, aí a gente tinha o preço artificialmente baixo e que tirava a competitividade do etanol e alguns produtores acabou tendo problema. Então, se hoje a gente tem alguns estados onde a paridade do etanol com a gasolina é favorável ao abastecimento por etanol pelos motoristas que possuem veículos com motor flex, isso aí poderia ser maior se os preços da gasolina tivessem precificados adequadamente. Então, esse é um dos impactos. O outro impacto é na atividade de importação, que esse preço artificialmente baixo gera insegurança para que os importadores tragam volumes aí necessários para completar a oferta e atendimento da demanda. Ou seja, e o terceiro prejuízo... Ou seja, o importador paga mais caro e continua vendendo barato aqui, né? Exatamente, ele tem que trazer, acaba o importador trazendo um produto mais caro e fica com aquela incerteza se ele vai conseguir vender ou não, uma vez que também uma informação que é muito importante, Giovanni, e que a gente não tem,
é de que qual será o efetivo volume disponibilizado pelas refinarias nacionais. Se as distribuidoras tivessem essa informação muito clara, transparente, elas poderiam fazer um planejamento e pensar o seguinte: não, eu vou comprar 90% do meu volume com as refinarias nacionais e 10% eu vou negociar com produto importado. Acontece que esse volume, essa oferta, ela não é muito clara e isso gera insegurança para o importador e para o distribuidor, que quando ele traz um navio, no meio do mês a Petrobras faz um leilão e oferece aí um volume extra com um preço muito baixo. E é natural que a distribuidora, que também convive com um ambiente muito concorrido, muito disputado, ela precisa comprar o produto mais barato. Então, ela deixa de comprar do importador e para comprar esse volume extra da Petrobras. Então, isso é um ciclo que vai aumentando a insegurança e que pode, nós não temos isso felizmente hoje, mas pode gerar até um desabastecimento se de fato essa defasagem continuar crescendo e essa insegurança também for crescendo. Agora, a gente considera também, né, Sérgio, não só do ponto de vista, olhando também para além dos importadores, olhando apenas pelo ângulo da Petrobras, quer dizer, a sua margem vai sendo sacrificada, porque ela está pagando mais caro, ainda que ela possa ganhar um pouco com as exportações do óleo cru. E ao mesmo tempo, nós temos aí o dólar pressionando também o caixa da Petrobras, que ontem subiu numa máxima de 5,66, hoje está um pouquinho em realização de lucro, estava em 5 em alguma coisa, estava até caindo bem, mas de todo modo não é nada seguro, né? E mesmo porque o efeito da queda de hoje do dólar não repercute imediatamente na Petrobras, porque a Petrobras já está convivendo com uma escalada do dólar desde começo de abril. Portanto, não só é a Petrobras que é prejudicada, como os investidores da Petrobras também são prejudicados, né, Sérgio? Porque sem dúvida, perde potencial nas ações, a Petri 4 e a Petri 3, principalmente, né? Sem dúvida. O que eu costumo dizer, Giovanni, é que a gente não tem as informações dos reais custos da Petrobras, né? Não sabe exatamente quais são os custos dela. Mas o fato é que, como a gente está falando de commodity, né, não faz nenhum sentido vender uma commodity por um preço abaixo da paridade. Num país onde existe um déficit na produção para atendimento à demanda, a alternativa do distribuidor, que é o cliente da Petrobras, é importar o produto. Se a alternativa é mais cara, por que eu vou vender com 70, 80 centavos abaixo da alternativa? Eu poderia vender, sei lá, 1, 2 centavos abaixo da alternativa, que eu conseguiria realizar um lucro maior para o meu acionista. Então, o que eu costumo dizer é que, ao praticar preço artificialmente baixo, a Petrobras está deixando dinheiro sobre a mesa. Ela está, sem dúvida, deixando de realizar um lucro maior para o acionista majoritário, que é o próprio governo brasileiro, em última instância é o povo brasileiro, é a sociedade, já que mas também para os acionistas minoritários e os acionistas privados. Tem um outro efeito muito ruim também, Giovanni, eu falei aí do problema para o acionista, falei do problema para o produtor do combustível alternativo, né? Mas também para aquele produtor de gasolina. A gente tem no Brasil hoje produtores privados de gasolina. A gente tem as centrais petroquímicas, a gente tem os formuladores, temos as refinarias que foram privatizadas e elas estão tendo dificuldade, vi hoje na mídia aí, dificuldade realmente para viabilizar, para rentabilizar as suas operações, porque como a Petrobras é um agente dominante, uma referência no preço, ela acaba tendo dificuldade para comercializar e para precificar adequadamente a gasolina produzida por eles. Então, esse é um outro problema. Se você pegar, por exemplo,
a situação da refinaria que está lá na Bahia, que é a antiga Relan, que foi privatizada para o Grupo Mubadala, e que ela tem... o seu produto acaba concorrendo com o produto das refinarias vizinhas da Petrobras. Isso é um problema sério, porque o consumidor, o cliente lá da Bahia, ele acaba viajando mais alguns quilômetros, mas indo buscar produto das refinarias da Petrobras, que estão com 70, 80 centavos abaixo do preço da refinaria da Bahia. Então, E até por isso que me parece que essa refinaria lá da Bahia, do Grupo Mubadala, é a única que está conseguindo dar um pouquinho mais de paridade para o seu mercado, né? Até por conta que lá para cima há uma menor concorrência da Petrobras do que aqui embaixo, né, Sérgio? É verdade. As refinarias privadas têm feito reajustes semanais buscando equiparar os seus preços à paridade internacional, né? Elas perseguem aí a paridade do preço internacional, mas encontram essa dificuldade porque tem um agente dominante praticando preço mais baixo e, como falei, você pode ter um cliente que, pelo posicionamento logístico, deveria estar comprando produto de uma refinaria na Bahia, mas ele acaba viajando aí muitos quilômetros para ir buscar numa refinaria da Petrobras, porque a diferença de preço é muito grande. Você imagina quantos quilômetros você não consegue rodar ou pagar de frete, tendo uma diferença de preço de 71 centavos, que é o que está acontecendo hoje. Perfeito. Sérgio, hoje a Magda Chambriard, ou ontem, se não me engano, eu estou tão atrapalhado com o câmbio esses 2, 3 dias que está me deixando meio confuso. Ela se reuniu com um grupo de analistas de mercado para falar um pouco do planejamento da Petrobras, etc. Acentuou que a Petrobras não vai perder margem, vai continuar, vai insistir na exploração lá na margem equatorial da Foz do Amazonas e por aí afora. Mas não se falou, pelo menos eu não vi, de reajuste. Desde quando, me refresca a memória, qual foi o último reajuste da Petrobras nos seus derivados, Sérgio? Olha, no caso da gasolina, o último reajuste foi em dezembro de 2023, exatamente. Do diesel, em outubro de 2023. Foi na segunda-feira dessa semana, eu fui entrevistado por um jornalista e ele me perguntou o que está acontecendo com os preços da gasolina e do diesel no Brasil. Eu falei, o que está acontecendo é que eles estão congelados, porque nós já estamos aí no dia 3 de julho e no mês, e até hoje não tivemos nenhum reajuste. Efetivamente, a gente pode afirmar que em 2024 os preços da gasolina e do diesel estão congelados, apesar da gente ter convivido aí, como você citou na abertura, né, uma valorização uma desvalorização muito grande da nossa moeda, né, que por si só já justificaria um ajuste no preço da gasolina e do diesel. Mas isso não tem acontecido. Exato. Então, a gente pode afirmar que os preços estão congelados. A gente vive hoje o congelamento de preços. E até porque o aumento do dólar, a valorização do dólar e a desvalorização do real já começou lá no comecinho de abril. E o petróleo passou dos 77, 78, lá no final de maio para cá, né? Quer dizer, e agora já está mais ou menos acentuando aí na sua faixa de 85, 86. Ou seja, a Petrobras já estava ignorando o petróleo e agora estava ignorando o câmbio, agora está ignorando o petróleo. É verdade, é verdade. O que ajuda, no caso da empresa, como o Petrobras, é que com o câmbio, né, com o dólar valorizado, né, ou a moeda nacional real desvalorizado e o aumento do preço do petróleo, acaba que ela consegue vender, e hoje, felizmente, o Brasil tem um excedente muito grande na produção de óleo, então isso dá para ela uma receita muito elevada. No entanto, na comercialização dos derivados, como disse antes, está ficando dinheiro sobre a mesa. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Perfeito. Sérgio,
uma pergunta que não quer calar. O mercado, principalmente o mercado que você muito bem representa, dos importadores, já conviveu 1 ano e 6 meses com o governo Lula. Isso na sua terceira versão, né? Quer dizer, depois de 2 anos, de 2 mandatos anteriores e 1 e meio de Dilma. Portanto, não se esperava e não se espera que a Petrobras vá manter a mesma linha que foi mantida no governo anterior, que também não chegou, vamos falar a verdade, não chegou a manter uma paridade exequível, mas pelo menos. E também a Petrobras foi moeda de troca, porque saiu e entrou presidente, um atrás do outro lá, também no governo Bolsonaro. Esse mercado, ele não poderia ter estocado lá atrás um pouco, quando ainda não estava essa situação de câmbio e preço do petróleo, ou o mercado importador tem baixa capacidade de estocagem e tem que vender mais ou menos assim, da mão para a boca. Encostou navio, já põe para frente. Bom, vamos lá. Essa tua pergunta, na verdade, ela pode ser dividida em diversas perguntas, né, ou diversas abordagens. Primeiro, acho que um ponto que você colocou muito importante é de que na gestão, né, no governo anterior, apesar do discurso de prática de preço alinhado à paridade, né, a nossa memória nos faz lembrar aí de que houve troca de presidente com uma certa frequência em função do governo federal não concordar com os necessários reajustes de preço. E por que a direção da empresa naquela época precisava dar os reajustes de preço? Porque existiam fatos relevantes, existiam compromissos da empresa, tanto com fatos relevantes, inclusive entregues aí na CVM, e comunicações oficiais para clientes, para o mercado como um todo, de que a precificação seria com base na paridade internacional. Então, era aquela luta da diretoria querer acompanhar a paridade internacional e o governo federal não deixando, a ponto de trocar 4 presidentes na gestão anterior. Na gestão atual, então logo o Jean Paul Prats assumiu a presidência da Petrobras, uma das primeiras ações dele foi acabar com publicar um fato relevante dizendo que a Petrobras não seguiria mais a paridade de preço internacional. Ele colocou alguns outros elementos na formação de preço da Petrobras. Elementos esses que não são transparentes. É muito difícil a gente acompanhar e monitorar os preços da refinaria, uma vez que não está muito clara essa atual política. Então, é só esse registro, né, em relação à questão da precificação. Agora, o porquê que não se faz estoque elevado quando a gente tem aí um entendimento de que o preço está num momento de baixa? E aí não é questão só da importadora, mas a capacidade de armazenagem de derivados de petróleo no Brasil não é muito elevada, né? Isso é uma característica deste mercado. Nós estamos falando aí que dependendo o Brasil é muito grande, né, dimensões continentais, então dependendo da região, a gente tem aí capacidade de armazenagem de 10, 15, 20 dias, né, principalmente naqueles locais onde o modal de suprimento é o marítimo, né, e que você não tem navio chegando todo dia, então você precisa ter uma capacidade de armazenagem maior. Mas onde as bases de distribuição estão localizadas próximo de refinaria, essa necessidade de armazenagem é menor. Então, os estoques giram aí de 5 a 10 dias, né? 5, 6, 7, 8 dias. Então, são capacidades bastante reduzidas. Tá? Então, não existe hoje, nem no elo da importação, nem da distribuição, muito menos da revenda, né, de conseguir fazer um estoque muito elevado. Exatamente. Aliás, diga-se de passagem, viu, Sérgio?
que também no segmento de etanol a capacidade de estocagem é muito baixa, não só na distribuidora, como também nas usinas, o que também acaba sendo um outro fator de pressão, porque na medida que também o etanol, por exemplo, perde competitividade sem elevação dos preços da gasolina, do combustível concorrente, a usina acaba não tendo onde colocar esse etanol. E a produção continua, porque praticamente a safra é contínua, mesmo que seja uma safra, mais uma vez, açucareira. E, portanto, elas acabam tendo que desovar isso daí em algum momento a preços muito mais baixos, né, Sérgio? Perfeito. A lógica é quase que a mesma para os derivados aí. Exatamente, Giovanni. Se a gasolina está sendo comercializada com preço artificialmente baixo, estamos falando de 70 centavos por litro, é exatamente isso. O produtor de etanol não tem condições de segurar a venda, ele precisa continuar produzindo, então vai chegar um momento que ele vai ter que vender, mesmo não realizando aquela margem que ele planejou. É exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Sérgio, apenas para nossos amigos que entraram agora e não acompanhou a abertura, a gasolina defasagem em torno de 20 centavos, não, de 70 centavos, e 20% de defasagem, é isso? Exatamente isso. Uhum. A defasagem média nas refinarias nacionais é isso daí, 71 centavos, que dá 20%. E no diesel, 79 centavos por litro, em torno de 19%. Isso foi com dados do fechamento do mercado de ontem, do dia 2 de julho. E como você lembrou, deve ter dado uma esticadinha hoje por conta... hoje talvez não, porque... ou melhor, sim, esticou porque o petróleo andou mais um pouquinho, apenas no câmbio segurou, não baixou. O câmbio cedeu um pouco. Nós vamos aguardar o fechamento do mercado e vamos publicar aí já o novo relatório com o fechamento de hoje. Amanhã, no site da Abicon, já vai estar disponibilizado. E a gente põe também lá no LinkedIn para aqueles que nos acompanham. Perfeito. Sérgio, nos mantém informado. Foi um prazer falar com você mais uma vez. E um ótimo resto de dia. Eu sei que você vai entrar em reunião agora e vamos em frente. Até lá, então. Até logo. Um abraço, Giovanni. É sempre um prazer falar com você e parabéns pelo esse excelente trabalho que você está fazendo aí de divulgação de informações, mantendo o mercado bem informado sobre um assunto tão relevante como esse assunto de energia. Eu que agradeço, um abraço. Isso não seria feito sem a ajuda de vocês. Forte abraço, Sérgio. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Sérgio Araújo, presidente da Abicon, né? Reforçando, gasolina com 70 centavos de defasagem, em torno de 20%, tá? E o diesel com 79 centavos de defasagem, em torno de 19%. E a Petrobras tomando prejuízo, porque está importando mais caro, porque o petróleo já bateu em 86, né? E com a escalada do dólar também, né? Corroendo as suas margens. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá.